Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que já saíram de casa, para aqueles que estão saindo agora e também para aqueles que estão chegando neste momento. Irmãos e irmãs online presenciais, sejam novamente todos muito, mas muito bem-vindos. E aqui, meu querido, para todos aqueles que já saíram, estão saindo, ainda estão chegando, uma saudação especial para você, meu irmão, minha irmã lá presencial, minha esposa linda, maravilhosa, presente de Deus na minha vida, e lógico as nossas filhas, outro presente de Deus maravilhoso em nossas vidas e que Deus colocou na nossa vida como pedra preciosa, assim como os seus filhos, sua família também é, né, meu irmão, minha irmã, meus irmãos, minhas irmãs, cunhadas, cunhados, sobrinhas, tias, tios, primas, primos, amigas e amigas, diaconisas e diáconos, pastoras e pastores. Aqui continuamos a nossa caminhada com Deus em Jesus o Cristo. Hoje nós seguimos novamente juntos em mais um momento da nossa oração e meditação terapêutica de 30 minutos. Muitas vezes passa um pouquinho. Dentro desta série poderemos e veremos que desta série poderosa, caminhando com Deus em Jesus o Cristo. Hoje estamos aqui para o término desse vídeo 17, na parte 3. Estudando e meditando o poderoso ensinamento do Evangelho do Apóstolo João, esse capítulo 16, versículo 17, onde Jesus faz uma declaração mais profunda da história da humanidade. Jesus revela algo extraordinário, como nós estamos meditando. Meu querido, minha querida. E é tão extraordinário que Jesus revela que Deus enviaria o Consolador, o Espírito Santo. A presença viva de Deus habitando no meio do povo. Então, meu irmão, minha irmã, prepare seu coração, prepare a sua mente, prepare o seu estado espiritual, porque isso aqui não é só uma palavra. Aqui, meu irmão, minha irmã, Jesus disse, quando vier o Espírito da verdade, ele, o Espírito da verdade, vos guiará em toda a verdade. E veja que coisa extraordinária, veja que palavra profunda, veja que revelação poderosa Jesus está dizendo aqui. Jesus não está falando de religião, Jesus Cristo está falando de uma transformação interior da mente e da consciência humana. Quando Jesus fala Espírito da verdade, Jesus está falando do Deus Espírito Santo, que começa a trabalhar dentro da consciência da pessoa. E isso acontece de 3 formas. Minha irmã, meu irmão lá é presencial. A pessoa começa a perceber quando está errada, começa a sentir quando algo não está certo e começa a buscar uma vida mais verdadeira. Isso é o Espírito Santo. Convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso não é condenação. Isso é cura espiritual da sua, minha, nossa consciência, meu querido, minha querida. Meu irmão, minha irmã, para você que nunca entendeu o cristianismo, ou para você que não teve ainda essa linda, maravilhosa oportunidade, muita gente pensa que o cristianismo é religião, regras, igreja e dogmas. Mas Jesus, o Cristo, trouxe algo muito maior. O cristianismo verdadeiro é transformação da consciência. O cristianismo verdadeiro é cura espiritual da mente. O cristianismo verdadeiro é reconexão com Deus, restauração da alma. Meu irmão, minha irmã. Nas Escrituras Sagradas, querido, outro ponto importante que ela nos ensina e sempre nos explica. Muitas pessoas não sabem que a Bíblia é composta de Antigo Testamento, profetas, evangelhos e cartas apostólicas. E que os textos foram transmitidos ao longo de milhares e milhares de anos. Mas o centro de toda a mensagem é você, o mundo, nós. Lógico que não. O centro de toda a mensagem é Jesus, o Cristo. E é por isso que nós estamos aqui, meu querido, minha querida, andando com Deus em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã. Então, meu querido, minha querida, você que está chegando agora, você que está saindo, continue sendo bem-vindo, todos bem-vindos, nesse bom dia, nessa boa tarde, nessa boa noite. Para todos aqueles que
já saíram, estão saindo, estão chegando. E assim, meu irmão, minha irmã, hoje nós novamente estamos aqui, continuando a nossa caminhada com Deus em Jesus, o Cristo. E hoje nós seguimos novamente juntos em mais um momento da nossa oração e meditação terapêutica diária, de 30 minutos. E dentro dessa série poderosa, Caminhando com Deus em Jesus, o Cristo, hoje estamos novamente no vídeo 17, nessa parte 3 aqui do vídeo, estudando, meditando o ensinamento do Evangelho do apóstolo João, nesse capítulo 16, versículo 7, meu querido, onde Jesus faz muitas revelações. Jesus faz também uma das declarações mais profundas da história da humanidade. Que Deus enviaria o Consolador, o Espírito Santo, a presença viva de Deus habitando no meio do povo. Meu irmão, minha irmã, o Consolador, conforme João capítulo 16, versículo 7, o Consolador. Meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus nos revela algo de uma profundidade extraordinária que nós até hoje ainda questionamos, meditamos. E podemos meditar até o último deitar do nosso corpo e o último suspiro da nossa alma. Que quando Jesus diz, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Meu irmão, minha irmã, a promessa, meu querido, a promessa que muda a história humana. João 16, 17. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu, Jesus o Cristo, não for, o Consolador não virá e vós não virá a vós. Mas se eu for, eu vou-lo enviarei. Veja que coisa reveladora, extraordinária e profunda. Veja que revelação poderosa Jesus está trazendo aqui. Durante milhares de anos, desde o livro de Gênesis, a humanidade caminhava tentando entender Deus. Desde o início da criação, meu irmão, minha irmã, Deus já havia colocado algo extraordinário dentro do ser humano. O quê? Consciência espiritual. Mas quando a criação caiu, quando o pecado entrou no mundo, essa consciência ficou confusa, ferida, desorientada. Meu irmão, minha irmã, desorientada. Meu querido, minha querida. Agora, depois, Deus falou através dos profetas. Depois, Deus fez algo que nenhuma filosofia, nenhuma ciência e nenhuma religião, nenhuma seita conseguiria imaginar. Deus entrou na história humana através de Jesus, o Cristo. E Jesus caminha entre o homem, curou, ensinou, transformou vidas. Mas aqui em João 16, Jesus continua revelando e revela algo ainda mais profundo e extraordinário. Jesus diz, é melhor que eu vá. Isso parece estranho para você, para mim, para nós, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, ou na nossa caminhada cristã. Por que seria melhor? Não é verdade a pergunta? Porque Jesus está preparando algo ainda maior para a humanidade. A chegada do Consolador, meu irmão. Isso que ele está preparando. Quando Jesus Cristo fala do Consolador, Jesus está falando do Espírito Santo. E aqui está uma revelação poderosa, extraordinária. Antes de Cristo, Deus falava de fora para dentro. Depois de Jesus o Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor, Deus passa a agir de dentro para fora. O Espírito Santo passa a trabalhar na consciência, no coração, nos pensamentos e nas decisões, meu querido, minha querida. Muitas pessoas hoje vivem guerras internas, guerras emocionais, guerras espirituais e guerras na mente. E muitas vezes pensam, na verdade, minha irmã, meu irmão, por que minha vida parece uma batalha constante? A Escritura Sagrada, transcrita na Bíblia Sagrada, explica isso claramente. Eu já fiz muito essa pergunta e muitas vezes continuo fazendo, porque a minha vida parece uma batalha constante. A vida espiritual, minha irmã, meu irmão, é uma guerra diária. Mas veja a promessa extraordinária. Nós podemos perder batalhas, mas não perderemos a guerra. Porque não estamos lutando sozinhos, meu irmão, minha irmã. Porque nós estamos com a armadura espiritual. O próprio apóstolo Paulo explica isso em espírito, meu irmão. Em espírito, conforme ele escreveu para Efésios capítulo 6. A Bíblia descreve a armadura espiritual, o capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada do Espírito, o escudo da fé, a sandália da preparação do Evangelho, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida. Capítulo 6, o apóstolo Paulo escreve para Efésios. Isso significa algo profundo. O cristianismo não é passividade. O cristianismo é resistência espiritual diária, meu irmão, minha irmã. Por isso que nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, muitas pessoas estão vivendo batalhas invisíveis. A batalha invisível da ansiedade, batalhas invisíveis do medo, batalhas invisíveis da solidão, batalhas feridas da infância, da tradição, das frustrações. Mas Jesus, o Cristo, deixa uma promessa extraordinária. O Consolador estará com vocês. Estará com vocês. Não é maravilhoso isso, minha irmã, meu irmão? Nesta manhã, nessa tarde, nessa noite? Meu querido, minha querida, o Consolador estará com vocês.
E tudo isso é graças ao livro de Gênesis, com a criação. Depois nós vemos a queda, depois nós vemos o profeta, e depois vem a chegada de Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã. E isso é maravilhoso, meu querido, minha querida. Então, nós entendemos algo poderoso, que hoje nós falamos com Deus, o nosso Pai, nós falamos com Deus diretamente, em nome de Jesus Cristo. Não precisamos de intermediários humanos, porque Jesus abriu esse caminho. Mas o que quer dizer? Não precisamos mais de intermediários humanos, porque Jesus abriu esse caminho. Nós temos e devemos procurar uma congregação, um pastor ou alguém que realmente pregue a verdadeira palavra das Escrituras Sagradas, meu querido. Porque na Bíblia já havia isso, mesmo depois de Jesus, falsos profetas, aqueles que queriam poderes extraordinários dos apóstolos, onde nos diz nos capítulos e versículos, meus queridos, minhas queridas, da Escritura Sagrada, meu irmão, minha irmã, que muitos virão em nome de Jesus. O que isso significa? Veja que coisa extraordinária. Durante milhares de anos, na história espiritual da humanidade, o acesso a Deus era limitado e imediato. Como lá no Antigo Testamento, o povo precisava de sacerdotes, templos, sacrifícios e rituais para se aproximar de Deus. Mas algo completamente revolucionário acontece quando Jesus Cristo vem ao mundo. Jesus não veio apenas ensinar. Jesus Cristo veio abrir um caminho um caminho direto, reto entre Deus e a humanidade. O véu foi rasgado. Quando Jesus morreu na cruz, algo simbólico e profundamente espiritual aconteceu. O véu do templo foi rasgado. E esse véu separava o povo do lugar mais santo do templo. Isso significava que o acesso direto a Deus estava fechando. Mas quando Jesus entregou a sua vida, esse véu foi rasgado. E isso significa, meu querido, minha querida, um ato maravilhoso, meu irmão, minha irmã, um ato maravilhoso e poderoso, querido, para a nossa vida. Esse véu do templo foi rasgado. Esse véu separava o povo do lugar mais santo do templo. Isso significava que o acesso direto a Deus estava fechado. Mas quando Jesus entregou a sua vida, esse véu foi rasgado. E isso significava algo extraordinário. Agora qualquer pessoa pode falar diretamente com Deus. Não precisamos mais de intermediários espirituais obrigatórios. Podemos falar com Deus através de Jesus o Cristo, meu irmão, minha irmã. E isso muda completamente a sua vida, a minha vida, a nossa vida. Isso muda completamente a vida espiritual de uma pessoa. Porque muitas pessoas cresceram acreditando que precisava de alguém para falar com Deus por elas, meu irmão, minha irmã. Não é verdade, meu querido, minha querida? Muitas pessoas achavam que precisava, meu irmão, minha irmã, alguém para falar por elas. De alguém para interceder como único canal. De alguém com poder espiritual específico. Mas Jesus ensinou algo diferente. Cada pessoa pode desenvolver um relacionamento direto com Deus. Isso traz uma liberdade espiritual. Mas em Cristo Jesus traz a cura, traz a consciência. Meu irmão, minha irmã. Porque, meu querido, minha querida, a Bíblia Sagrada também ensina algo importante, meu irmão. Mesmo tendo acesso direto a Deus, isso não significa que devemos caminhar sozinhos, lógico. A Bíblia incentiva a comunhão entre os irmãos. Devemos procurar uma congregação, sim, saudável, onde a palavra de Deus é ensinada com verdade. Devemos procurar pastores comprometidos verdadeiramente com a Escritura, irmãos que caminham na fé, comunidades que vivem o verdadeiro Evangelho, o Evangelho verdadeiro. Porque a Bíblia já nos alerta, queridos, queridas. A própria Bíblia Sagrada também nos alerta sobre algo muito sério. Desde os primeiros anos da igreja já existia falsos mestres e falsos pastores, onde no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, ali encontramos a história de Simão Magos, conhecido como Simão o Mágico. Simão viu os apóstolos ali transmitindo o poder de Deus, do Deus Espírito Santo, e tentou comprar esse poder. Esse mago, esse feiticeiro, esse enganador, ele queria autoridade espiritual para impressionar as pessoas. E quantos hoje nós temos dentro das nossas congregações, diácono, diaconisa, pastores, pastoras, querendo numa falsa autoridade espiritual para impressionar o púlpito, na verdade, minha irmã, meu irmão. Mas o apóstolo Pedro respondeu com firmeza. O que ele respondeu? Conforme a Escritura Sagrada nos fala, o poder de Deus não é mercadoria, não é algo para fama ou poder. Meu irmão, minha irmã. O próprio Jesus Cristo já havia advertido. Lembra lá quando nós fazemos uma viagem para o Evangelho de Mateus, capítulo 7? Cuidado com os falsos profetas, que vêm até vocês vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos. Isso significa algo profundo, profundo. Nem todo líder religioso, minha irmã, meu irmão, fala a verdade. Nem todo pregador está comprometido com Deus. Por isso, nós precisamos estudar as Escrituras
buscar entendimento, medir discernimento no Deus Espírito Santo, através do Deus Espírito Santo. Porque o papel do Deus Espírito Santo, meu querido, é onde aqui nos mostra, quando nós voltamos novamente no Evangelho de João, capítulo 16. Jesus disse que o Deus Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. Isso significa o quê? Meu irmão, minha irmã, online presencial. Isso significa que o Espírito de Deus nos ajuda a perceber quando um ensino é verdadeiro, quando um caminho é saudável, quando alguém está usando religião para distrair você. Meu irmão, minha irmã. E hoje nós vivemos em um mundo cheio de vozes, não é verdade? Muitos pregadores, muitos ensinamentos, muitas interpretações. Mas o caminho continua o mesmo que Jesus ensinou. Relacionamento direto com Deus. Caminhada, verdade, caminhada em comunhão saudável. E principalmente discernimento espiritual. Meu irmão, meu querido, minha querida. Isso é de uma profundidade, meu querido. Veja que coisa extraordinária. Jesus abriu um caminho direto entre Deus e a humanidade. Porque hoje eu e você, nós podemos falar com Deus diretamente. Podemos buscar Deus, podemos caminhar com Deus. Mas ao mesmo tempo, devemos ter sabedoria. Buscar uma comunidade saudável. Buscar líderes verdadeiramente comprometidos com as Escrituras Sagradas, o ensinamento verdadeiro das Escrituras Sagradas. E permitir que Deus, o Espírito Santo, ilumine o seu, o meu, o nosso passo. Porque quando nós caminhamos verdadeiramente com Deus, a verdade sempre encontra o caminho até o nosso coração. Meu irmão, minha irmã. Por isso, meu querido, minha querida, é que nós meditamos todos os dias nessa poderosa palavra do Criador. Meu irmão, minha irmã. E essa poderosa palavra de Cristo Jesus, ela transforma a sua vida, a minha vida, a nossa vida, meu querido, minha querida. E quando nós falamos com Deus, Pai, em nome de Jesus, o Espírito Santo nos guia, o Espírito Santo nos orienta, o Espírito Santo ele nos fortalece nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, até o nosso último deitar do nosso corpo e o último suspiro da nossa alma. Isso não é maravilhoso, meu querido, minha irmã? Por isso que Jesus disse, assim brilhe a vossa luz diante dos homens. O que quer dizer? Brilhe a vossa luz diante dos homens, conforme nos diz no capítulo e no versículo, meu querido, minha querida. O que isso significa para nós? Porque Jesus disse isso, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que as pessoas vejam as boas obras e glorifiquem quem? Você? O pastor? A congregação? Lógico que não. Para que glorifiquem Deus Pai que está no céu. Não é lindo, maravilhoso? Conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16, não fala isso? Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está onde? Nos céus. Meu irmão, minha irmã. E é por isso que nós dizemos, Senhor, usa-nos Espírito Santo, usa-nos para o bem comum, usa-nos para abençoar pessoas, usa-nos para levar esperança, porque o Evangelho é algo maravilhoso, extraordinário. O Evangelho transforma a vida, o Evangelho dos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo muda a história, o Evangelho dos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo levanta pessoas que estavam caídas, e então nós entendemos algo profundamente. Se Deus nos chamou, se Deus colocou esse Espírito dentro de nós, então nós fomos chamados para abençoar esse mundo, para que em nome de Jesus, pessoas sejam tocadas, pessoas sejam curadas, pessoas sejam restauradas. Então eu, você, nós dizemos, obrigado, Senhor, obrigado, Deus Pai, obrigado, Jesus Cristo, porque o Senhor nos deu o Espírito Santo. E através desse Espírito, nós podemos abençoar o mundo para a sua glória, para a sua vitória, para a sua saúde? Lógico que não. Nós podemos abençoar o mundo para a glória de Deus. Meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida. E assim, meu irmão, minha irmã, assim brilhe a vossa luz, a minha, a sua, a nossa luz diante dos homens. Esse ensinamento faz parte do Sermão do Monte, quando Jesus Cristo estava ali ensinando as multidões sobre o verdadeiro sentido da vida espiritual. Porque, minha querida, meu irmão online presencial, veja que mensagem poderosa, extraordinária Jesus está trazendo aqui. Jesus não está falando de uma luz física, Jesus está falando da luz interior da alma humana, quando ela se reconecta com Deus. Durante grande parte da vida, muitas pessoas caminham em sombras de medo, sombras de culpa, sombras de feridas do passado, sombras de decepção. Mas quando a palavra de Deus começa a iluminar o coração, o seu, o meu, o nosso coração, algo extraordinário acontece. A pessoa começa a brilhar de dentro para fora. Meu querido, minha querida, de dentro para fora.
meu irmão, minha irmã, de dentro para fora. O que significa brilhar de dentro para fora? A pessoa começa a brilhar de dentro para fora. Brilhar a luz não significa aparecer, não significa fama, não significa religiosidade exterior. Jesus está dizendo algo muito mais profundo. Quando alguém caminha com Deus, a nossa atitude, a sua atitude muda, a nossa palavra, as suas palavras curam, a sua decisão refletem amor, a sua presença traz paz. A luz aparece nas pequenas coisas da vida, no modo de se falar, no modo de tratar as pessoas, no modo de perdoar, no modo de levantar quem está caído, meu querido, minha querida. A beleza da tradução, meu irmão, de Deus para a nossa vida, meu querido. Meu irmão, minha irmã, vivam de tal maneira que as pessoas vejam a beleza de Deus refletida na vida de vocês. Isso é maravilhoso. Jesus não está dizendo para eu, você, meu querido, minha querida. Jesus não está dizendo para as pessoas olharem para trás. Jesus está dizendo que, através da nossa vida, do verdadeiro cristão, em exemplo moral, caráter e dignidade de Cristo Jesus, as pessoas enxerguem Deus. Muitas pessoas pensam que o cristianismo é apenas frequentar a igreja. Muitas pessoas pensam que o cristianismo é seguir regras religiosas. Muitas pessoas pensam que o cristianismo é repetir palavras espirituais. Mas Jesus ensina algo completamente diferente. O cristianismo verdadeiro é transformação sua, minha, nossa, transformação interior. Quando Deus toca o coração de alguém, essa pessoa começa a se tornar uma luz no mundo. Não porque é perfeita, mas porque aprendeu a viver com compaixão, verdade, humildade e misericórdia, meu irmão, minha irmã. Porque nos dias de hoje, meu querido, minha querida, vivemos um mundo cheio de escuridão emocional. Não é verdade? Pessoas cansadas, pessoas confusas, pessoas feridas. E muitas vezes o que elas precisam não é de discurso. Elas precisam ver a luz de Deus. Aonde? Na vida de alguém. Quando uma pessoa perdoa, em vez de odiar. Quando uma pessoa ajuda, em vez de ignorar. Quando um cristão ama, em vez de ferir. E ali a luz de Deus está brilhando, meu querido, minha querida. Não é maravilhosa essa mensagem? Não é maravilhosa essa mensagem, meu irmão, minha irmã? Jesus não pediu que fôssemos perfeitos. Jesus, o Cristo, pediu apenas que deixássemos a luz de Deus brilhar através da nossa vida. E quando essa luz aparece, mesmo nas pequenas atitudes, o mundo começa a perceber algo extraordinário, que Deus continua vivo e continua transformando o coração. Meu irmão, minha irmã. João 16:7, querido. Nós estamos aqui diante de uma das palavras mais profundas que Jesus Cristo já declarou aos seus discípulos. Todavia digo a verdade. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas se eu for, eu vos enviarei. Jesus está falando isso na última noite, antes da crucificação. Jesus está falando isso, meu irmão, minha irmã. Jesus está falando isso na última noite, antes da crucificação. Como é triste, meu irmão, a gente ouvir, saber que dentro da nossa congregação existem crentes que ainda não receberam essa luz e ainda não entenderam o que Jesus está falando até hoje, onde tentam, de uma forma, prejudicar nas suas atitudes nervosas, nas suas atitudes impensáveis, prejudicar o próximo. Meu querido, isso é triste, porque não conseguiu entender o que é a Trinidade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, é onde Jesus disse. E a gente fica triste como os discípulos ficaram tristes, queridos, queridas, meu irmão, minha irmã. Veja que coisa extraordinária. Jesus está falando isso na última noite, antes da crucificação. Os discípulos estavam ali tristes, confusos, assustados, atormentados. Eles tinham deixado tudo para seguir Jesus. Tinham deixado barcos, redes, famílias, profissão. E agora Jesus diz algo que parecia impossível de entender. Convém que eu vá. Convém que eu vá. Como assim, Senhor? Como pode ser melhor o Senhor ir embora? Eles questionaram. Então, minha irmã, meu irmão, online presencial, nós precisamos viajar um pouco na história de Deus com a humanidade. Quando nós vamos e nós voltamos lá atrás, lá no Antigo Testamento, quando Deus libertou o povo do Egito, Êxodo capítulo 13, versículo 20, 21. O Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem e de noite numa coluna de fogo. Veja isso. Deus guiava o povo por fora, numa nuvem, uma coluna de fogo. Deus estava presente, mas fora do povo. Depois Deus manda construir o tabernáculo, como no livro de Êxodo, no Antigo Testamento nos fala, capítulo 25, 8. E me farão um santuário para que eu, o Deus, habite no meio deles. Percebe aqui, meu querido, minha querida? Deus estava no meio do povo, mas ainda separado. O povo não podia entrar na presença, apenas o sumo sacerdote. Mas então, século depois, algo extraordinário acontece. João capítulo 1, 14. E o verbo se faz carne e habitou entre nós. Meu irmão, minha irmã.
Agora Deus não está apenas no meio do povo, agora Deus está andando entre os homens. E esse Deus tem nome, Jesus o Cristo. E os discípulos viveram, sentiram, viram algo que nenhuma geração havia vivido. Eles caminharam com Deus, eles comeram com Deus, eles ouviram Deus ensinar e eles viram Deus curar cegos, leprosos e paralíticos. Mas, meu irmão, minha irmã, agora Jesus diz algo que parecia impossível. Ele diz: convém que eu vá. Por quê? Lógico, porque havia algo ainda maior que estava por vir. Conforme João, capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fiquem convosco para sempre. Veja isso, meu irmão, minha irmã, online presencial. Filhas, cunhados, irmão carnal, cunhadas, sobrinhas, tias, tios, primos, primas. Você, minha amiga, meu amigo, até você, minha inimiga, meu inimigo. Veja isso, não seria mais um Deus apenas ao lado deles, agora seria um Deus dentro deles. Isso muda tudo, porque o Espírito Santo não veio apenas para visitar. O Deus do Espírito Santo, ele veio para habitar. Conforme o apóstolo Paulo no Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 3, 16. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Veja que coisa extraordinária. No Antigo Testamento havia um templo, hoje o templo somos nós. Então a pergunta que vem para nós hoje, eu amo essa mensagem. Eu amo essa mensagem onde o apóstolo Paulo escreve para 1 Coríntios 3, 16, relatando Jesus. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Essa é uma questão que nós não podemos trair, prostituir, fazer mal negócios. Nós, como verdadeiro cristão, beber, se drogar, se prostituir, usar drogas, vape, porque tudo isso contamina a nossa mente, começa pelo corpo e pela mente. E aí, a mulher trai, o homem trai, como aconteceu, tem nas Escrituras Sagradas, e aí entra o quê? A morte, como estamos conectados, também a queda do homem, pela desobediência. Um olhar, uma troca de telefone, um piscar de olho e a morte na sua casa, começando devagarinho. Quando não é material a morte, está a morte espiritual. Meu querido, minha querida. Por quê? Você como cristão, você como pastor, pastora, não entendeu. 1 Coríntios capítulo 3, 16. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Veja que coisa extraordinária. Que mensagem extraordinária. Hoje o templo somos nós. Então a pergunta para nós hoje, se o Espírito Santo habita em você, em mim, em nós, como estamos vivendo? Será que a nossa atitude reflete essa presença? Será que a nossa palavra reflete esse pensamento, essa presença? Será que o nosso coração está alinhado verdadeiramente com Deus? Porque o Deus do Espírito Santo tem uma missão. E Jesus Cristo, ele explica isso logo depois em João capítulo 16, 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, versículo 8. Meu irmão, minha irmã. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós. Meu irmão, minha irmã. Essa palavra poderosa, o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Corinto. Era uma cidade cheia de confusão moral, a igreja de Corinto, cheio de excesso, cheio de tentações. Muito parecia com o mundo em que vivemos hoje. Então, o apóstolo Paulo lembra algo extraordinário que Jesus Cristo havia revelado. Veja que verdade profunda existe aqui e como nós podemos meditar nessa palavra. Veja que verdade profunda existe aqui. Durante séculos as pessoas acreditavam que Deus habitava apenas em templos de pedras, em luz, em rituais, templos construídos por mãos humanas. Mas depois da obra de Jesus, o Cristo, algo extraordinário aconteceu. O templo mudou de lugar. O templo agora é o coração humano, o meu, nosso coração. O apóstolo Paulo está dizendo algo revolucionário. Deus não quer apenas templos de pedra. Deus quer habitar, morar, fazer acampamento dentro da minha, da sua vida, da nossa vida, da vida humana, através de quem? Do Deus Espírito Santo. O que significa isso para a sua vida, a nossa vida real? Meu irmão, online presencial. Quando alguém entende essa verdade, a vida muda completamente. Porque se o corpo é o templo de Deus, então a nossa escolha, as nossas escolhas começam a ter outro significado. Não é apenas uma regra religiosa, é uma consciência espiritual. Aqui, meu irmão, o apóstolo Paulo está dizendo, se Deus habita em você, então cuide da sua vida, cuide da sua saúde, se alimente direito, cuide do seu corpo, cuide da sua mente, cuide das suas atitudes. Porque as pequenas portas, meu irmão, minha irmã, que abrem caminhos para a queda. A Bíblia mostra muitas vezes que a queda espiritual não começa de repente. A Escritura Sagrada nos relata, a queda espiritual começa devagar. Aquele olhar, uma conversa escondida, uma troca de mensagem, um pensamento alimentado e uma decisão aparentemente pequena. E quando a pessoa percebe, algo começou a morrer dentro da casa. Às vezes não é a morte física, mas com certeza é a morte espiritual. A paz vai embora, a confiança desaparece, a alegria apaga.
Meu irmão, minha irmã, Gênesis capítulo 3, lembra lá quando nós fazemos uma viagem no Antigo Testamento, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, a criação? Isso nos leva de volta ao início da história humana. Meu irmão, essa conexão com a queda da humanidade. Ali vemos a primeira desobediência da humanidade, a queda do homem. Não começou com uma grande tragédia, uma explosão. Não, lógico que não. Começou com uma conversa, começou com um olhar, começou com um desejo alimentado, e a consciência foi a entrada da morte no mundo. Porque o apóstolo Paulo nos ensinou e nos mostrou, nos demonstrou que Jesus tem falado. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, ele está dizendo: vocês agora são o templo de Deus. Portanto, não entregue o templo da sua vida para aquilo que destrói. Porque aquilo que destrói o corpo e a mente, meu irmão, acaba também, lógico, destruindo o quê? Também a alma. A tragédia silenciosa vem chegando devagarinho. Muitas famílias são destruídas assim. Inclusive a minha foi. Espero que a sua não seja, meu querido, minha querida. Não começa com grandes escândalos. Começa com pequenas brechas. Um olhar que permanece. Uma conversa que ultrapassa o limite. Um desejo que não é controlado. E lentamente, o quê? A morte espiritual entra na casa, meu irmão, na sua casa, na sua vida, na vida da sua família, das suas filhas, dos seus filhos. Porque você deixou de ser a luz do Deus Espírito Santo. Você não passa a ser mais morada do Espírito Santo. Mas a Bíblia Sagrada não fala isso para te condenar, ela fala isso para alertar e proteger, meu irmão, minha irmã. Porque é nela, nas palavras de Deus, que temos a esperança da restauração. Essa é a boa notícia. É que o Evangelho não termina na queda. O Evangelho termina na restauração. Porque quando alguém volta, o coração, as atitudes, arrependimento, mudança de comportamento, e o seu coração volta para Deus. Quando alguém busca a transformação interior, o Deus Espírito Santo começa a restaurar aquilo que parecia perdido. A luz volta, a sua consciência simplesmente desperta. A vida espiritual renasce, meu querido, minha querida. Meu irmão, minha irmã. E não é maravilhoso, meu irmão? Porque, meu querido e minha querida irmã lá presencial, quando entendemos que somos o templo de Deus, a nossa vida ganha outro significado. Porque não estamos apenas vivendo, estamos guardando o lugar aonde Deus escolheu habitar. E quando protegemos esse templo, cuidamos desse templo, a luz de Deus continua brilhando dentro de mim, de você e de nós. Meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã. E assim nós continuamos sendo. Eu amo essa passagem do templo do Espírito Santo. Eu não entendia isso, mas hoje eu entendo. Eu não entendia o que era templo do Espírito Santo, mas hoje a minha esposa e eu entendemos. Depois que nós batizamos simplesmente nas águas, mas fizemos, e no dia foi muito bonito, muito maravilhoso. Recebemos a presença e fomos batizados no Espírito. Porque existem pessoas até hoje dentro da nossa congregação que foram batizados nas águas, mas continuam não sendo batizados no Espírito. E anos de carteirinha de igreja. E lendo a Bíblia, sabe a Bíblia toda, mas continuam ainda sem essa caminhada. Mas estão na caminhada. Que Deus o abençoe e transforme a vida dessa pessoa. Para perder a arrogância, a prepotência, deixar a prostituição de lado, os vícios da internet, de prostituição, de mentira, de arrogância, de prepotência, mau negócio. Meu querido, minha querida. Jesus explica isso logo depois, no capítulo, que quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo revela 3 coisas ao meu, ao seu, ao nosso coração humano. O pecado, a justiça e o juízo. Isso significa que muitas vezes, quando o coração se incomoda, quando sentimos que algo está errado, é o Espírito Santo falando com você, comigo, conosco, e chamando, corrigindo e guiando. Mas vamos viajar um pouco mais, meu querido, aqui na Bíblia. Vamos para o futuro. Vamos até o Apocalipse. O apóstolo João vê algo extraordinário. Apocalipse 21, 3. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Veja como a história termina. No começo, Deus estava no céu. Depois Deus veio no meio do povo. Depois Deus veio onde? Em Jesus o Cristo, o Deus encarnado. Depois Deus veio pelo Espírito dentro de nós. E no final, Deus estará lá na última camada celestial para sempre com o Deus, o seu povo e com todos os nossos queridos. Então hoje, minha irmã, meu irmão, lá é presencial. Essa palavra nos faz refletir em qual mundo estamos vivendo? No mundo das aflições? Ou no reino eterno de Cristo? Porque Jesus disse algo muito profundo através do que o apóstolo João no Novo Testamento, capítulo 16, versículo 36, nos relatou. No mundo tereis aflição, mas tende o quê? Bom ânimo. Eu venci o mundo. Veja que palavra linda, poderosa e maravilhosa. O mundo tem aflições, mas Cristo Jesus tem vitória. O mundo tem medo, mas Cristo Jesus tem esperança. Você tem medo, eu posso estar com medo, mas em Cristo Jesus, em fé, nós temos esperança. O mundo tem morte, você pode estar perto da morte, mas em Cristo Jesus, eu, você, nós, temos vida eterna. Então hoje a nossa oração é simples, é para o Espírito Santo, que habite em nós, transforme o nosso coração, guie os nossos passos, e use a nossa vida para a glória, sua, minha, nossa, lógico que não. Use a nossa vida para a glória de Deus, meu irmão, minha irmã. E assim, meu querido, minha querida, que nós vivemos, minha amada, meu amado, e isso nos transforma, isso nos faz algo maravilhoso, meu querido, meu irmão, minha irmã. Coríntios, capítulo 3, versículo 16.
Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós. Meu irmão, minha irmã, o verdadeiro templo de Deus não é apenas um prédio. Quando o apóstolo Paulo, meu irmão, minha irmã, escreveu essas palavras, ele estava explicando algo que muitas pessoas ainda também não compreendiam completamente. O verdadeiro templo de Deus não é apenas um prédio. O verdadeiro templo de Deus é a vida transformada pela presença do Deus Espírito Santo. Muitas pessoas caminham durante anos dentro de uma congregação, frequentam cultos, leem a Bíblia, conhecem a história das Escrituras, mas ainda não experimentaram profundamente aquilo que Jesus, o Cristo, prometeu. Porque existe uma diferença profunda, meu irmão, minha irmã, lá presencial, entre conhecer a palavra e ser transformado pela palavra. A promessa de Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 17. O Espírito da verdade habita convosco e estará em vós. Aqui Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, está falando do momento em que Deus, o Deus Espírito Santo, começa a agir, a transformar, fazer morada dentro do coração humano. E essa presença não é apenas uma ideia, ela produz transformação. Porque o batismo nas águas e a sua, minha, nossa caminhada espiritual, ela é contínua. O batismo nas águas é um momento muito bonito de uma pessoa, é uma decisão, é um símbolo público de decisão. Um momento em que a pessoa declara: eu quero caminhar com Jesus o Cristo. Mas o próprio Novo Testamento mostra que a caminhada espiritual continua depois desse momento. É uma jornada, é uma maratona de crescimento, de amadurecimento, de transformação interior. Porque às vezes uma pessoa pode ter somente uma fé exterior, e aí existe o perigo de uma fé apenas exterior, frequentando a igreja por muitos anos, conhecer muitos textos bíblicos, falar sobre religião, meditar sobre religião, mas ainda carregar dentro de si atitudes que precisam ser transformadas. As mentiras, as prepotências, a arrogância, querer prejudicar o próximo, desejos desordenados, vícios que aprisionam a mente e destrói o corpo que nós somos o templo do Espírito Santo. O Evangelho não ignora essas coisas. O Evangelho confronta essas coisas para curar a vida humana, a sua vida, a minha vida, a nossa vida. O processo dessa transformação. A transformação espiritual, minha irmã, online presencial, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, você que já saiu, está saindo, está chegando, não acontece apenas por esforços humanos. Ela acontece quando permitimos que o Deus Espírito Santo trabalhe dentro do coração humano. E quando isso acontece, pouco a pouco, a vida, a sua, a minha, a nossa vida muda. A arrogância nossa começa a cair, o orgulho começa a desaparecer, os vícios começam a perder força e o coração começa a buscar tudo aquilo que edifica, que restaura. Meu irmão, minha irmã. Mas Jesus também nos ensina algo muito importante. Não devemos olhar para os outros com condenação. Devemos olhar com misericórdia. Porque cada pessoa está em um estágio diferente, lógico, da caminhada espiritual. Alguns estão começando, alguns estão desesperados, ou ainda estão despertando, alguns ainda estão lutando, e Deus continua trabalhando em cada coração. Mas o que nos relata o apóstolo Paulo em Romanos, quando ele escreve para Romanos, capítulo 12, versículo 2. Transformai-vos pela renovação de quê? Da vossa mente, da sua, da minha, da nossa mente. Isso significa que a fé cristã não é apenas um comportamento exterior. Ela transforma a mente, o coração e a forma de viver. Meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã. E isso, meu irmão, traz uma reflexão profunda, eterna, nos dias de hoje. A caminhada cristã não é uma competição espiritual, é uma jornada de transformação. Alguns despertam mais cedo, lógico, outros despertam mais tarde, outros nunca vão se despertar. Mas quando Deus, Espírito Santo, começar a agir no coração, a sua vida, a minha vida, a nossa vida começa a mudar. E aquilo que antes dominava, a pessoa começa a perder força, meu querido, minha querida, porque a luz de Deus começou a brilhar dentro da alma, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã. E assim, meu querido, minha querida, é talvez que você que está aqui agora, talvez seja a primeira vez que você está ouvindo falar da palavra de Deus, talvez você nunca tenha aberto uma Bíblia, talvez você nunca tenha meditado, entendido o verdadeiro cristianismo, porque o verdadeiro cristianismo não é uma promessa de uma vida fácil aqui na terra. Jesus, o Cristo, nunca prometeu isso. Pelo contrário, como João 16, versículo 33. No mundo tereis aflição. Veja que palavra forte. Jesus não diz, no mundo vocês terão conforto. Jesus Cristo não diz, no mundo vocês terão facilidade. Jesus Cristo diz o quê? Ele diz claramente, no mundo vocês tereis aflições. E nós sabemos disso. Todos os dias que acordamos, é uma batalha, é uma guerra. É uma batalha emocional, uma batalha espiritual, uma batalha financeira, é uma batalha dentro da família. E muitas vezes algumas batalhas são perdidas, mas Jesus Cristo nunca prometeu que venceríamos todas as batalhas dessa terra. Ele prometeu algo muito maior. Ele prometeu a vitória final. E por isso que Jesus Cristo continua no versículo dizendo, João capítulo 16, 33, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Veja que coisa extraordinária. Cristo não promete uma vida sem luta. Cristo promete uma vitória eterna. E quando nós começamos a entender isso, a Bíblia, a Escritura Sagrada, transcrita na Bíblia Sagrada, começa a fazer sentido na sua vida, na minha vida.
Porque quando nós viajamos para o Antigo Testamento, meu querido, minha querida, nós vemos o homem e mulheres que viveram exatamente essa realidade. Veja Abraão, Deus promete uma terra, mas Abraão vive como estrangeiro. Veja Moisés, liberta o povo, mas nunca entra na terra prometida. Veja Davi, o rei Davi, ungido rei, mas passa anos fugindo no deserto. Veja o profeta Jeremias, profeta de Deus, minha querida, meu querido irmão, online presencial, mas rejeitado pelo próprio povo. Então nós começamos a perceber, lógico, algo profundo. As Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, nunca foi um livro de pessoas perfeitas, vivendo vidas perfeitas. A Escritura Sagrada transcrita na Bíblia Sagrada. A Bíblia é a história de Deus caminhando com pessoas imperfeitas em um mundo quebrado. Não é maravilhoso isso, meu irmão, minha irmã? E isso nos leva a algo ainda mais profundo quando nós olhamos para este mundo. Nós vemos algo extraordinário. Nós vemos a criação, o céu, as estrelas, o oceano, as montanhas, o corpo humano, a vida. E então surge uma pergunta que acompanha a humanidade há milhares e milhares de anos. De onde veio tudo isso? Conforme a Bíblia Sagrada começa com uma da declaração simples e poderosa. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis 1, capítulo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Veja que declaração de uma das mais profundas e extraordinárias declaração já feita. Deus criou tudo o que existe e do que não existia. O universo inteiro, as galáxias, as leis da física, a vida, o tempo. Tudo começa na mente de Deus. Meu irmão, aqui está algo muito profundo, maravilhoso e muito interessante. Sabemos que a ciência tenta explicar como as coisas funcionam, mas a ciência não consegue explicar por que elas existem. E ao mesmo tempo, os ateus tentam negar a existência de Deus, mas também não conseguem provar como algo pode surgir do absoluto nada. Porque tudo que vemos tem uma origem. Tudo que existe tem uma causa. E isso nos leva, lógico, nos leva a uma realidade maravilhosa. Nós fazemos parte de algo muito maior. Nós fazemos parte da história da criação de Deus. E veja que coisa extraordinária, meu irmão, lá em presencial. Os profetas nas Escrituras Sagradas falaram disso. O profeta Isaías falou, Daniel falou, o profeta Daniel, e depois vem Jesus, o Cristo, confirmou. Jesus veio confirmar. E no final da Escritura Sagrada, o último livro da Escritura Sagrada, apóstolo João vê algo extraordinário. Apocalipse 21, versículo 5. Eis que faço novas todas as coisas. Veja que promessa maravilhosa. Deus não apenas criou o mundo, Deus também promete restaurar. Restaurar, o que é restaurar? É refazer todas as coisas. Na sua vida, na minha vida, na nossa vida. E é por isso que estamos aqui hoje, meu irmão, nessa oração e meditação de 30 minutos diária, tentando entender o sentido da vida. Porque no fundo, eu, você, nós, todo ser humano tem essa pergunta dentro do coração. Por que estamos aqui? De onde viemos? Para onde vamos? Mas a boa nova e a resposta do Evangelho é simples. Nós fomos criados por quem? Por Deus. Fomos amados por quem? Pelo Criador, por Deus. E fomos chamados por quem? Por Deus. Para o quê? Viver eternamente com Ele. Meu irmão, minha irmã. Não é maravilhoso isso, meu querido, minha querida? Mas o fruto do Espírito, o seu, o meu, o Espírito é amor, alegria, paz, paciência, domínio próprio, mansidão, fidelidade, benignidade e bondade. Eu que estou falando isso? Acho que não. Onde o apóstolo Paulo escreve para Gálatas, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã. O apóstolo Paulo escreve para Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, meu irmão. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio. O que quer dizer benignidade e domínio próprio, meu querido, minha querida? O que isso quer nos mostrar e dizer hoje para a nossa vida, meu irmão, minha irmã? Então prepare seu coração, meu querido, minha querida, minha irmã, online, presencial. Meu irmão, minha irmã, veja que mensagem extraordinária existe aqui. O apóstolo Paulo, não fala apenas de comportamento, ele fala de fruto. E fruto é algo que nasce de dentro. Uma árvore não produz frutos por esforços próprios. O fruto aparece quando a árvore está viva, lógico. Da mesma forma, meu querido, minha querida, acontece com a sua, a minha, a nossa vida espiritual. Quando Deus, o Espírito Santo, começa a agir dentro da sua, da minha, da nossa vida, começa a agir dentro da pessoa, algo começa a florescer. Começamos a ter arrependimento, começamos a ter mudança de comportamento e, lógico, nós teremos nossa salvação. O primeiro fruto, amor. O primeiro fruto mencionado é amor. Não é um amor superficial, meu querido, minha querida. É um amor que aprende a perdoar. É um amor que aprende a cuidar. Um amor que não deseja ferir o próximo. Foi esse amor que Jesus, o Cristo, demonstrou na cruz, meu querido, minha querida. Alegria e paz. Depois o apóstolo Paulo fala da alegria e paz. Não é a alegria da circunstância.
É uma alegria que permanece mesmo quando a vida enfrenta dificuldade. É uma paz que nasce quando a consciência está conciliada com Deus. Porque o apóstolo Paulo continua falando da paciência e mansidão. O que quer dizer isso para nós hoje? Quando Deus e o Espírito Santo, meu irmão, trabalha no seu, no meu, no nosso coração humano, pessoas começam a desenvolver paciência, assim comigo como com você. Elas aprendem a responder com calma, aprendem a dominar impulsos, aprendem a não ferir com palavras. A mansidão não é fraqueza, é força controlada pela sabedoria, meu irmão, minha irmã. Um dos frutos mais importantes, queridos, meu irmão, lá presencial, é o domínio próprio. Isso significa que a pessoa começa a governar os seus desejos. Ela aprende a dizer não para aquilo que destrói o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo, a sua mente. Ela protege o templo de Deus. Ela protege o templo que Deus colocou dentro dela. Assim o cristão começa a vencer os vícios, impulsos, comportamentos que trazem destruição. Porque o verdadeiro sinal da caminhada espiritual, meu irmão, minha irmã, ela está na sua mudança de comportamento, principalmente arrependimento, mudança de comportamento e salvação. Muitas vezes as pessoas procuram sinais extraordinários, mas no Novo Testamento mostra que o verdadeiro sinal da presença de Deus é a transformação do caráter, da moral e da dignidade, para que nós venhamos ter o mesmo caráter, moral e dignidade de Cristo Jesus. E quando o coração muda, quando a pessoa começa a viver com amor, humildade, verdade e compaixão, ali o Deus Espírito Santo está trabalhando, meu irmão. E uma das coisas que muitas vezes pessoas preferem seguir seitas, falsas religiões, participar de igreja, supermercado, que vende o que você quer ouvir, porque não, essas pessoas, como eu era antes, não gostavam de ser confrontados e não querem ser confrontados para o arrependimento, a mudança de comportamento, para ter a salvação, meu querido, minha querida. E talvez você está aqui agora pela primeira vez, talvez você nunca tenha ouvido a palavra de Deus, talvez você nunca tenha entendido o que é o verdadeiro cristianismo. Porque o verdadeiro cristianismo, meu irmão, minha irmã, online presencial, não é promessa de riqueza aqui na terra, não é uma promessa de felicidade, não é uma promessa de conforto. Jesus nunca prometeu isso, como João, capítulo 16, 33. No mundo tereis aflições. Veja que coisa extraordinária, maravilhosa, impressionante, profunda, poderosa, impactante, absolutamente reveladora. Jesus está sendo totalmente honesto com a humanidade. Ele não vende ilusões, Jesus Cristo não vende ilusões. Cristo Jesus não promete um paraíso terreno. Cristo Jesus diz claramente, no mundo tereis aflições. E veja isso, é profundamente verdadeiro, real, impressionante e absolutamente evidente. Quando olhamos para a vida, todo dia que acordamos, é uma batalha, na verdade, meu querido, minha querida. É uma batalha no coração, uma batalha na mente, uma batalha nas emoções, uma batalha dentro da família. Algumas batalhas nós vencemos, lógico, algumas batalhas nós perdemos, mas veja que coisa maravilhosa, gloriosa, absolutamente extraordinária, tremendamente consoladora e espiritualmente poderosa que Jesus, o Cristo Deus encarnado, diz logo depois, em João 16, versículo 33. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Veja a profundidade imensa, magnífica, extraordinária e absolutamente transformadora dessa declaração. Cristo Jesus venceu o mundo. E quando nós voltamos para o Antigo Testamento, meu querido, nós vemos como toda essa história está interligada de uma forma extraordinária, majestosa, magnífica e absolutamente linda, maravilhosa. Veja Abraão, veja Moisés, veja Davi, veja os profetas, homens que viveram lutas, homens que enfrentaram perseguições, homens que caminharam em fé. E veja que coisa extraordinária, absolutamente impressionante, fascinante e profundamente bela. Toda essa história está conectada. A Bíblia, meu irmão, minha irmã, não é um conjunto de histórias separada. Ela é uma única grande narrativa. Aonde? Divina, lógico. Uma única grande narrativa divina. Uma história que começa na criação. Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Veja que declaração magnífica, grandiosa, monumental e absolutamente poderosa e extraordinária. Tudo começa com Deus. O universo, as estrelas, as galáxias, o tempo, a matéria, a vida. Tudo surge da mente criadora de Deus. E veja que coisa profundamente intrigante, impressionante e maravilhosa. A ciência consegue estudar como as coisas funcionam, não é verdade? Mas a ciência não consegue explicar porque elas existem. E ao mesmo tempo, meu irmão, os ateus tentam negar Deus, mas também não conseguem provar como algo pode surgir do nada, do absoluto. Veja que reflexão profunda, extraordinária e absolutamente, meu querido, poderosa. Se algo existe, algo criou. Se há ordem, há um organizador. E se existe vida,
a um doador da vida, não é verdade? E quando entendemos isso, nós percebemos algo forte, extraordinário, profundamente consolador. Nós não estamos aqui por acaso. Você, eu, nós não estamos aqui por acaso. Nós fazemos parte de uma história divina. Uma história que começou na criação, passou pelos profetas, se revelou plenamente em Jesus Cristo e terminará no cumprimento glorioso que o apóstolo João viu. Apocalipse 21, capítulo 21, versículo 5. Eis que faço nova todas as coisas. Veja que promessa extraordinária, que promessa gloriosa. Veja que promessa majestosa e que promessa profundamente, absolutamente maravilhosa. Deus não apenas criou o mundo, Deus também promete restaurar todas as coisas. E é por isso que estamos aqui, meu irmão, hoje, sempre buscando, meditando, orando, tentando compreender esse plano magnífico, extraordinário e profundamente amoroso de Deus para a sua criação, a humanidade. Meu irmão, minha irmã, isso não é maravilhoso? Meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã. Lembra lá, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4? Porque haverá tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comunhão nos ouvidos, amontoarão para si mestres, conforme as suas próprias vontades, e desviarão os ouvidos da verdade. Essa palavra foi escrita pelo apóstolo Paulo, meu irmão, minha irmã, alertando a igreja. E a igreja é o corpo de Cristo, e nós estamos na igreja, sobre algo que já acontecia naquele tempo e que continua acontecendo hoje. Veja como essa mensagem é profunda. O apóstolo Paulo está dizendo que chegaria um tempo em que muitas pessoas não suportariam ouvir a verdade. Não porque a verdade seja cruel, mas porque a verdade confronta o nosso coração. Na verdade, meu irmão online, minha irmã online, presencial, a verdade confronta a gente. Ela mostra onde precisamos mudar, mostra onde precisamos nos arrepender, mostra onde precisamos abandonar aquilo que destrói a sua, minha, nossa vida. E muitas vezes o coração humano prefere o caminho mais fácil. Eu, você, nós. Preferimos a tentação de ouvir apenas o que nos agrada. E por isso o apóstolo Paulo fala de pessoas que procuraram mestres que falem aquilo que elas desejavam ouvir. Religião que prometem prosperidade sem transformação. Religião que promete bênção sem arrependimento. Religião que promete vitória sem mudança de vida. E como se a fé virasse um mercado espiritual. Cada um procura aquilo que mais agrada ao seu desejo. Mas o Evangelho de Cristo Jesus não é um mercado, não é mercadoria. O Evangelho de Cristo Jesus é um caminho de transformação, de mudança de comportamento, transformação e salvação. O chamado de Jesus. Porque Jesus falou, meu querido, algo muito claro sobre isso. O apóstolo Mateus relatou capítulo 7, versículo 3. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. O que nós podemos meditar aqui, meu querido, minha querida, meu irmão lá presencial? Jesus estava dizendo que o caminho verdadeiro nem sempre é o mais fácil. É o caminho que confronta, é o caminho que chama para a mudança, é o caminho que chama para arrependimento. Meu irmão, muitas pessoas têm medo de ser confrontadas, como eu tinha antes de ser um verdadeiro cristão. O confronto que cura. E não é fácil ser cristão, meu irmão, minha irmã, porque é melhor estar nas iguarias do mundo, você sofre menos, não é verdade? Mas o confronto da palavra de Deus não é para destruir, é para curar a vida humana. Quando alguém percebe os seus erros, suas fraquezas, suas escolhas equivocadas, esse momento pode ser doloroso, lógico, como foi na minha vida e da minha esposa, e de todos que se arrependeram e hoje estão mudando o seu comportamento em arrependimento. Esse momento pode ser doloroso, mas também é o começo da libertação. O arrependimento não é apenas sentir tristeza. O arrependimento significa mudar de direção. E quando a pessoa, meu irmão, minha irmã, quando a pessoa, meu querido, minha querida, toma essa decisão, quando a pessoa decide deixar para trás aquilo que a afasta de Deus e começa a caminhar em uma nova vida, é isso que conduz à salvação, meu irmão, minha irmã. Isso que conduz à salvação. A verdade às vezes confronta, mas é exatamente esse confronto que liberta. Porque quando o coração aceita a verdade, quando o ser humano, eu, você, nós aceitamos a verdade, o arrependimento abre o caminho para a transformação. E quando a transformação começa, a vida espiritual floresce. Meu irmão, minha irmã. E assim, meu querido, minha querida, quando começamos a meditar, a olhar para a história da Bíblia, nós percebemos algo sempre magnífico, sempre extraordinário e sempre absoluto. Eu, você, nós, tudo estamos conectados. Porque no princípio criou Deus, os céus e a terra. Meu irmão, minha irmã, criou a sua consciência, criou a nossa consciência humana. Então, meu querido, minha querida,
E assim nós entraremos em nossa oração de 30 minutos para que o Deus Espírito Santo continue habitando e entendendo que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, meus irmãos queridos, minhas irmãs online presencial, irmão carnal, cunhadas, cunhados, tias, tias, primos, primas, sobrinhos, sobrinhas. Agora eu quero pedir algo muito especial para você, para nós. Por algum instante, pare um pouco, respire profundamente, silencie a sua mente, porque nesse momento nós não estamos apenas ouvindo a palavra, nós estamos nos aproximando da presença de Deus. A palavra nos lembra em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Veja que coisa extraordinária. Você não é apenas um corpo, você não é apenas uma mente, você é um templo vivo, onde o Deus Espírito Santo deseja habitar. Mas para que essa presença se manifeste, é necessário abrir o coração. É necessário permitir que Deus limpe aquilo que precisa ser limpo, aquilo que muitas vozes esconde, aquilo que muitas vezes fingimos que não existe. Por isso agora, meu querido irmão e minha querida irmã online presencial, vamos fazer algo muito importante. Família, congregação, você online presencial, vamos convidar o Deus Espírito Santo para entrar nesse templo que somos nós, para limpar na nossa mente, para limpar o nosso coração, para limpar as nossas intenções e para quebrar aquilo que nos prende. Também pedir para arrancar aquilo que nos afasta do Criador, o Deus Todo-Poderoso. Talvez existam pecados escondidos, talvez existam ainda feridas antigas, talvez existam atitudes que precisam ser transformadas. Mas hoje é um novo começo. Agora eu quero pedir para você, se possível, feche os olhos, coloque suas mãos sobre o seu coração e diga dentro de você: Deus Espírito Santo, entra no templo da minha vida. Limpe aquilo que precisa ser limpo, cure aquilo que está ferido, transforme aquilo que precisa mudar. Porque nós queremos apenas, não somente ouvir a sua palavra, mas nós queremos ser transformados pela palavra. Então prepare agora o seu coração, meu irmão lá em presencial, família, congregação, porque vamos entrar em um momento profundo de oração. E com certeza, o Deus Espírito Santo deseja tocar a sua vida nesse momento. Pai amado, estamos aqui, Senhor, na tua presença. Sabemos que o Senhor é o Criador do céu e da terra, Senhor. Então, ó Deus, que limpe-nos. Traga o Deus Espírito Santo para habitar em nós, Senhor. Sermos uma nova vida, Pai. Sabemos que o Senhor é o Criador, ó Pai, de tudo. O Senhor é o Deus que no princípio falou e tudo passou a existir. Nós olhamos para o universo, para as estrelas, para as galáxias, para a vida e ficamos maravilhados diante da tua grandeza, Senhor. Senhor, Pai Todo-Poderoso, tudo foi criado pela tua palavra. E nós te agradecemos, Senhor, porque não somos fruto do acaso, não somos um acidente cósmico, somos parte da tua criação, da criação maravilhosa. E que hoje, Senhor, e sempre, o Deus Espírito Santo abra os nossos olhos para contemplar a tua glória na criação, porque nós cremos no Deus encarnado Jesus Cristo, Pai. Quando olhamos para o céu, para o mar, para as montanhas, para a vida que pulsa em cada criatura, vemos a tua assinatura divina, Pai. Que coisa linda, maravilhosa, extraordinária e absolutamente impressionante, Senhor. Tudo foi feito pela tua sabedoria e nós reconhecemos que a ciência pode estudar a criação, mas somente o Senhor é o Criador. Que o Espírito Santo desperte em nós, Senhor, admiração, reverência e temor diante da tua obra. Pai amado, o Senhor é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Assim como o Senhor chamou Abraão para caminhar pela fé, também, ó Deus, chama nós hoje. Esse irmão online presencial, esse que está saindo, está chegando, ou já chegou nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Chama cada um de nós hoje, Senhor. Senhor, sabemos que Abraão olhou para a estrela e acreditou na tua promessa. Senhor, ensina-nos a confiar em ti mesmo quando não entendemos os caminhos da vida. E pedimos, Senhor, que o Deus Espírito Santo fortaleça a nossa fé. Pai amado, assim, ó Pai, como o Senhor levantaste profetas ao longo da história. Profeta Isaías, profeta Jeremias, Daniel, Ezequiel, homens que falaram a tua palavra em tempos difíceis. Que coisa extraordinária, Senhor. Século antes, eles anunciaram a vinda do teu Filho amado Jesus o Cristo, o Deus encarnado. E que hoje, Senhor, o Deus Espírito Santo, nos dê discernimento para entender a tua palavra, Senhor. Pai amado, é em nome de Jesus Cristo que nós estamos aqui, próximos e nos aproximando de ti nesta hora, nesta manhã, nesta tarde, nessa noite. Pai, muitas vezes nós não entendíamos que o nosso corpo era o templo do Senhor.
o templo do Deus Espírito Santo. Vivíamos distraídos, vivíamos, ó Pai, sem perceber que o Senhor desejava habitar dentro de nós. Mas hoje, Senhor, entendemos que nossa vida não é apenas carne e osso. Nossa vida é morada da Tua presença. Então, ó Deus, purifica nossa mente, Senhor. Purifica o nosso pensamento. Purifica, Senhor, a nossa atitude. E que tudo aquilo que contamina, Senhor, o templo da nossa vida, seja, Deus, removido para sempre. E que o Deus Espírito Santo, Senhor, habite plenamente dentro de nós. Porque nós cremos no verdadeiro nome de Jesus o Cristo. Sabemos, Senhor, que Tu conheces as nossas lutas internas. O Senhor conhece os nossos pensamentos. O Senhor conhece as nossas fraquezas. Pai, liberte nossa mente de tudo aquilo que nos aprisiona, aquilo que nos deixa cativo. Deus, liberte-nos dos vícios. Liberte essa família, a família dessa irmã lá em presencial. Continue libertando a minha família, Deus, dos vícios, das tentações. Liberta-nos das tentações. Liberta-nos das mentiras que o mundo coloca dentro da nossa mente. E que o Senhor, ó Deus Espírito Santo, remova os nossos pensamentos malignos e que a nossa mente seja cheia da Tua verdade, da Tua luz, da Tua presença, Pai. Obrigado, Senhor. Agradecemos porque o Senhor não nos abandonaste. O Senhor enviou o Teu Filho amado Jesus Cristo, Deus encarnado, Jesus, ao mundo. Que coisa linda, maravilhosa e extraordinária, Senhor. O Criador entrou na criação. Deus se fez carne e caminhou entre nós. E que hoje, ó Deus, hoje nós possamos reconhecer Jesus como sempre o Senhor da nossa vida, o único a ser adorado, prostrado e louvado. E assim, Senhor Jesus, o Senhor ensinaste o amor, o perdão e a verdade. Curaste os enfermos, o Senhor levantaste os caídos e o Senhor trouxe esperança para os que estavam perdidos. Ó Jesus, que coisa extraordinária, Pai. O Senhor revelaste o coração do Pai. Jesus, e que hoje o Deus Espírito Santo transforme o nosso coração para vivermos os Teus ensinamentos. Porque assim nós cremos, Senhor Jesus. Porque o Senhor é o Cristo que prometeu que não nos deixaria sozinho. O Senhor prometeu o Consolador. Promessa linda, profunda, extraordinária, Senhor, e maravilhosa. O Deus Espírito Santo habitando em nós. E que hoje o Deus Espírito Santo nos guie, nos fortaleça e nos transforme, Senhor. Senhor, Pai Todo-Poderoso, sabemos, Senhor, que o Senhor disseste que nesse mundo teríamos aflições. E nós sabemos, ó Pai, que isso é verdade. Sabemos, Jesus, todos os dias enfrentamos batalha. Mas o Senhor também disseste que venceu o mundo. O Senhor venceu o mundo. E assim nós pedimos hoje, Senhor, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, até o último suspiro da nossa alma e o deitar, ó Pai, do nosso corpo. Que o Deus Espírito Santo nos dê coragem, fé e perseverança, Senhor. Ensina então, Senhor. Ensina-nos o domínio próprio, porque muitas vezes somos dominados por impulsos. Dominados, Senhor, pela raiva. Ensina-nos, ó Deus, o domínio próprio. Porque muitas vezes somos dominados pelo desejo que nos afastam de Ti. Mas nós cremos, Senhor, que a Tua palavra diz que o fruto do Espírito é domínio próprio. Pai, então fortalece os nossos corações. Deus, Pai Todo-Poderoso, dá-nos sabedoria para dizer não aos que destrói, tudo aquilo que nos destrói. E que o Deus Espírito Santo governe as nossas atitudes, a atitude da nossa família, das nossas filhas, filhos, dos nossos parentes, da nossa igreja, dos nossos pastores, pastoras, dessa irmã lá em presencial e esse irmão. Porque nós cremos nesse nome poderoso, Senhor. Obrigado, Pai, porque a nossa história não termina no sofrimento. Sabemos, Senhor, que a nossa história termina na Tua promessa e na Tua presença. Que promessa extraordinária Isso tem nos ensinado. Um novo céu e uma nova terra. E que o Deus Espírito Santo nos encha de esperança. Nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, Senhor. Ensina então, Senhor, a viver com benignidade. Ensina a nos trazer as pessoas com amor. A tratar com amor. Que as nossas palavras não sejam duras. Ensina-nos, Senhor, que as nossas atitudes não machuquem o próximo, que nós devemos ver com benignidade, Senhor. E que assim, ó Deus Pai Todo-Poderoso, nós lhe pedimos que possamos refletir o caráter moral e dignidade do Teu Filho amado, Jesus o Cristo. E que a Tua luz brilhe através da nossa vida. Pai amado, Senhor, Pai Todo-Poderoso, eis que, assim conforme o Senhor tem falado, em Apocalipse capítulo 21, Senhor, versículo 5, eis que faço novas todas as coisas. Que palavra poderosa e maravilhosa, Senhor. Então, Senhor, restaure tudo na vida dessa irmã, desse irmão online presencial. A nossa vida, continue restaurando a minha vida, da minha esposa. Sabemos que não haverá mais dor, nem lágrimas, nem morte. E que hoje nós possamos viver com os olhos na eternidade, ó Pai amado. E assim, Senhor, Pai Todo-Poderoso, é isso que nós lhe pedimos. Senhor, Pai Todo-Poderoso, te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado e nos abençoado, Pai. Então, ó Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor. Agora, ó Pai, estamos aqui pedindo, ó Pai,
pedindo a tua presença em nossas vidas, que continue, Senhor, preenchendo com a tua presença e com a tua luz. Pai amado, Deus eterno, Criador dos céus e da terra, quando olhamos para o universo, para as estrelas, para a imensidão do cosmos, nós ficamos absolutamente maravilhados diante da tua grandeza. Que coisa extraordinária, Senhor. Galáxias girando em perfeita ordem, leis da natureza funcionando com precisão absoluta. Tudo isso revela a tua sabedoria. Sabemos, ó Deus, sabemos que o Senhor é o Criador, que tu és o Deus que trouxe à existência aquilo que antes não existia. Por isso hoje nós dobramos os nossos corações e sempre diante de ti e reconhecemos. Tu és o Criador de tudo e que o Espírito Santo, ó Pai, o Deus Espírito Santo, abra os nossos olhos para contemplar a tua glória na tua criação, Senhor. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, quando olhamos para a natureza, para o nascer do sol, para o mar, para as montanhas, vemos algo absolutamente maravilhoso. Vemos que coisas extraordinárias o Senhor tem nos dado. A vida pulsando em cada detalhe da criação. E assim o vento soprando, os pássaros cantando, a terra produzindo alimento. Tudo isso revela o teu cuidado e o teu amor. E que então, ó Deus, o Espírito Santo, venha despertar em nós gratidão, reverência e admiração pela tua obra e criação, Senhor. Pai amado, assim, ó Deus, Pai amado, cremos nessa presença maravilhosa do Senhor, o Deus Criador de tudo e de todos, Senhor. Pai Santo, sabemos que o Senhor é o Deus que chamaste um homem simples e o convidaste para caminhar pela fé. Abraão, Pai, olhou para o céu cheio de estrelas e acreditou na tua promessa. Que coisa maravilhosa e extraordinária. Em nome de Jesus, Senhor, hoje e sempre.